Muito bem. Olá, queridos. Vamos seguir. Eu quero continuar falando dessa área ainda, né, do saúde e cura, tá? Eu acredito que essa é a área que mais emperra o crente na hora de conseguir desenvolver o Cristo em nós, porque ela é a área que impede o autogoverno, tá? Então, se eu não tenho autogoverno, então eu não vou conseguir desenvolver o Cristo em mim e eu não vou conseguir aprender a amar, tá bom? Porque mais para frente a gente vai ver, mas o amor é uma escolha, tá? Então, essa escolha tem que submeter ou tem que subjugar minha vontade e minhas emoções, né? Então, por isso que eu preciso desenvolver o autogoverno, tá? Então, eu vou falar ainda dessa área e hoje eu queria tentar falar sobre a paternidade de Deus, tá? Começar esse tema, talvez eu precise de umas 3 ou 4 vídeos, talvez até mais para falar disso, né? Aqui a gente fala uma semana inteira sobre a paternidade de Deus ou sobre Deus ou Deus Pai, né? Que são mais ou menos 15 horas de aula, tá bom? Então é um tema bastante importante, né? É, e leva tempo. Então eu não sei quanto tempo eu vou precisar para explicar, vou tentar ser rápido, mas sabe que para mim é difícil isso, né? Então, se você acha que está muito devagar, você já sabe, aumenta aí a velocidade de reprodução do vídeo para ficar mais suportável. Então eu queria começar Romanos 8,15, diz assim: porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, nós não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção de filhos, que nós podemos clamar Abba Pai, que seria, não sei, talvez paizinho ou papito, né? Não sei exatamente, mas é uma expressão que deixa um Deus Pai bem próximo da gente, né? E esse é um dos grandes desafios que a gente tem, né? De perceber esse Deus próximo, tá? E a gente vai tentar explicar isso também por quê. Existem dois problemas fundamentais, ou duas áreas fundamentais em entender Deus como Pai. Tá? Primeiro é a forma que eu vejo. A gente vai chamar de cosmovisão, né? Ou como eu penso que o reino de Deus está organizado, tá bom? Ou o mundo está organizado. Isso é minha cosmovisão. Então, isso influencia diretamente a minha forma de me relacionar com Deus. E a outra coisa é um princípio que a gente vê aqui na prática, que é o seguinte: da mesma forma que eu me relaciono com meus pais ou figuras de autoridade, vai ser a forma que eu vou me relacionar com Deus, principalmente no começo da minha caminhada, tá? Isso é automático, eu acredito é inconsciente, tá? A gente, por exemplo, se a gente tem um pai ou uma mãe que falhou muito com a gente, por exemplo, né? Isso trouxe consequências, né, na formação da nossa personalidade. E isso trouxe, né, algumas áreas de medo, né? O nosso instinto foi ativado, nossa personalidade foi distorcida. Então, muitas vezes nós não atribuímos essa falha dos nossos pais ou essas características dos nossos pais a Deus. A gente não faz isso. A gente sabe que Deus é diferente dos nossos pais ou figura de autoridade. Mas quando a gente vai se relacionar com ele, é dessa forma que a gente se relaciona. Isso vem de forma automática, tá? A gente não escolhe isso. Então, mais para frente eu vou falar sobre o que as deficiências, né, na paternidade terrestre traz de consequência a forma que a gente vê Deus hoje no nosso relacionamento com Ele. Então, são essas duas coisas extremamente importantes. Cosmovisão, como eu vejo Deus, como eu o interpreto, e como
como é minha experiência com os meus pais e figuras de autoridade, tá? As duas áreas têm conserto, tá? Mas essas duas áreas me impedem de desfrutar a plenitude da paternidade de Deus. Então, essas áreas que a gente precisa realinhar, tanto do entendimento como da nossa personalidade, não são áreas automáticas, tá? Elas não passam assim de uma hora para outra. Se a gente vê a Bíblia, a gente sempre vê os processos, tá? Sempre tem um começo, sempre tem uma forma da gente ir desenvolvendo, transformando o nosso caráter de fé em fé, de glória em glória, né? Até a imagem de Cristo, até a gente ser um varão perfeito, né? Que a Bíblia, alguns textos usam, ou a imagem de Cristo, né? E todas essas coisas. Então, existe um processo e a gente acha que isso vai passar, sim, com mágica, né? Só porque eu levantei a mão e disse eu aceito, então eu já sou uma nova criatura. Não é assim, tá? Tão simples, não. Existe uma forma da gente chegar lá com obedecendo alguns princípios e isso não é negociável por Deus, tá bom? A gente vai ver isso, eu acho, nessas aulas, nesses vídeos. Então, tá. Eu vou começar falando sobre a forma que eu vejo Deus, tá? Ou nossa cosmovisão. Isso é muito, muito, muito importante. Por quê? A forma que eu vejo e interpreto as coisas e Deus vai me dizer se eu vou poder confiar nele mesmo ou não, tá? Isso não tem como a gente fugir. Quanto mais minha visão de Deus é distorcida, então menos eu vou confiar nele, tá? Isso é de forma prática. Menos eu vou me arriscar, menos eu vou me vulnerabilizar, tá? Eu sempre vou estar na defensiva, eu sempre vou estar me defendendo, né? E nunca me vulnerabilizando. Quanto mais eu conheço a Deus, mais vulnerável a Ele e à vontade dele eu fico, né? Todas as nossas áreas de autoproteção, como eu falei, né? Que o verdadeiro amor lança fora o medo ou a necessidade de autoproteção. Então, quanto mais eu conheço, então mais eu me vulnerabilizo, mais eu me entrego, mais eu me lanço a tudo que ele me pede para fazer, tá? Mesmo quando isso é aparentemente maluco, tá? Então, isso só é possível se eu o conheço, tá? Se eu não o conheço, então eu vou ter extrema dificuldade de, de obedecer, tá bom? De sair do que é comum, né? O que é um comum para um crente hoje, né? É ele frequentar a igreja, ele ser batizado, né? Ele viver a vida dele de domingo a domingo, indo num culto de estudo, na célula, num grupo pequeno, sei lá, qualquer coisa. Então, hoje quase a vida do crente se resume a isso, né? A estar participando das reuniões da sua comunidade de fé e fora disso não tem quase nada, né? Não tem nenhuma manifestação mais de Deus ou de, sei lá, de reino de Deus na vida dele, tá? Então, não foi isso que Deus, não foi para isso que Deus chamou a gente, tá? A gente vai ver isso rapidinho daqui a pouco. Não sei se rapidinho, mas a gente vai ver. Então, qual a necessidade que a gente viu na hora de ter essa aula? Por que essa aula é tão importante? Porque existem pessoas ou existe formas que desenharam Deus, que caricaturarizaram, não sei, não existe isso, né? Mas existe essa caricatura de Deus que às vezes é ensinada nas igrejas, tá? Que não é o Deus verdadeiro, não é o Deus de amor, tá?
Então, o que acontece? As pessoas se frustram com o que elas aprenderam, com as coisas que elas aprenderam que Deus é, tá bom? Só que a gente vê que muitas vezes esse entendimento está errado. Então, na verdade, ela não se frustrou com um Deus verdadeiro. Ela se frustrou com o entendimento que ela tinha de Deus, ou de quem Deus era, ou da forma que Deus faz as coisas, tá bom? E a nossa cosmovisão é muito ruim, tá? A gente vai ver agora, daqui a pouquinho, mais sobre isso. Mas eu vou dar um exemplo. Uma vez eu fui num lugar, numa igreja, e uma pessoa queria entrar nos Estados Unidos de forma ilegal. E ela veio pedir para a gente orar, né, para Deus abrir as portas para ela, né? Porque ela é filha de Deus e nenhuma porta pode ser fechada para ela. Aleluia, companheiro. Então, claro que Deus não vai fazer isso, entendeu? Deus não vai quebrar uma lei, não vai ajudar uma pessoa a quebrar uma lei só porque ela quer, entendeu? Só porque ela pensa que é filha de Deus, então Deus tem que fazer a vontade dela. É claro que essa pessoa vai se frustrar, entendeu? Porque é claro que Deus não vai quebrar um princípio. Então, o que vai acontecer? Ela pode ir, pode conseguir entrar, né, de forma ilegal, mas ela não vai poder falar que Deus ajudou. E quando der errado, não vai poder falar que Deus também não ajudou, porque Deus não vai ajudar uma pessoa a cometer um crime, né? Isso é claro, mas é a mentalidade da gente, de muita gente dentro da igreja, tá? Então, a pessoa se frustra daí, então ela chega aqui toda frustrada, mas não é porque Deus falhou com ela, é porque ela falhou na hora de perceber Deus e a forma que Deus faz as coisas, tá? Então é muito comum, por exemplo, um crente orar, não estudou para uma prova, né? Então ele vai orar na hora por um milagre. Deus faz um milagre, Deus vai fazer. Não vai fazer. Se a gente quebra um princípio e a gente não se prepara, Deus não vai nos ajudar só porque a gente quer, né? O que move a mão de Deus é a nossa obediência aos princípios que Ele estabeleceu, tá bom? Então, a Bíblia é muito clara. Tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Então, se a gente às vezes colhe, sei lá, colhe milho, né? E a gente quer colher depois feijão. E a gente começa a orar e começa a falar: Deus, transforma esse milho em feijão, transforma esse milho em feijão. Na hora que sair o fruto, vai sair o quê? Vai sair milho, porque a gente plantou milho e a gente fica frustrado. Ai, Deus, não saiu feijão. Ai, Deus, ai, Deus. Então, é assim, gente. É, a gente faz isso, a gente não cumpre o princípio e depois a gente se frustra e fala: Deus não fez o que ele podia fazer, tá? Outro exemplo também que eu sempre dou aqui nas aulas que é absurdo, né? Mas é como as pessoas pensam. Então, uma vez eu estava vendo um casal de namorados, né? E eles pecaram, eles caíram, né? E né, fizeram coisinhas, sexo. Então, o que aconteceu? A menina ficou grávida. E ela começou a chorar desesperado, né? Quando ela soube que estava grávida, disse: Deus, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor permitiu, Deus? Gente, isso é muita loucura, né? Então, Deus tinha que frear, né, o espermatozoide. Não, para aí, para! Né? Vamos, anjos! Vamos segurar esses espermatozoides! Não dá, né? É muita loucura, mas é a nossa mentalidade de igreja hoje, entendeu? É, eu não quero assumir as responsabilidades pelos meus atos, eu não quero viver os princípios, mas eu quero o favor de Deus, entende? Eu quero que Ele faça o que eu quero, né? Porque eu sou filho de Deus. Então, é uma tristeza, é uma desgrama só isso. Então,
que acontece? Todos esses entendimentos errados vão acumulando frustrações, né? E a pessoa já só, assim, ela está na igreja, mas ela nem sabe mais por que ela está aí, entende? Ela não entende mais nada, ela só sabe que deveria estar e ela continua para não ir para o inferno, tá? E é só isso, basicamente é para isso que ela vive na igreja, só para garantir o ticket de entrada no céu, tá bom? E claro que não é isso que Deus planejou para a gente, tá? Então, uma vez eu vi uma pessoa falando o seguinte, que ela precisava perdoar Deus. Olha só. Então, como a visão, nossa visão pode ser distorcida em relação a Deus, tá? Então, quando a gente precisa perdoar uma pessoa? Só quando ela faz algo errado, quando ela peca contra a gente, tá? Então, essa pessoa, ela sentia que Deus havia pecado contra ela e por isso precisava perdoar. Esse é o absurdo, né, do absurdo. Por quê? Deus não pode nem ser tentado pelo mal, quanto mais pecar, né? Porque ele é amor. Então, esse entendimento é ridículo. Entende? Então, o que eu aprendi aqui no deserto, que se a gente tem alguma coisa contra Deus, alguma queixa contra Deus, ou qualquer coisa negativa para cobrar de Deus, a gente não o conhece, tá? A gente não sabe quem ele é, tá bom? Porque no dia que a gente souber, no dia que a gente entender quem ele é, então a gente vai ver que é impossível nós nutrir algum sentimento, alguma memória, alguma coisa negativa em relação a Deus, ou atribuir alguma coisa ruim que aconteceu com a gente a Deus, tá? A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, e Deus é amor. Essas duas coisas têm que estar gravadas em nossos corações sempre. E a gente só vai entender isso quando a gente faz a vontade dele. Tá? E a gente vai ver que essas duas verdades são realmente verdades. Eu experimento isso a partir do momento que eu me rendo à vontade dele. Que Deus é amor e essa vontade é boa, perfeita e agradável. E é impossível eu me frustrar com Deus quando eu o conheço de verdade. Tá? Então, se a gente tem esse sentimento ruim, se a gente tem frustrações em relação a Deus, é porque a gente não conhece a verdade, a nossa cosmovisão não está alinhada com a verdade, não é uma cosmovisão bíblica, tá bom? Eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso para tentar esclarecer essa coisa, tá? Então, eu sempre penso em Paulo, né? No apóstolo Paulo, porque as coisas que ele passou fazendo a vontade de Deus e como ele reagia dá um nó na cabeça de qualquer pessoa, né? E eu acredito que ele entendia, né, a necessidade do que ele tinha que fazer e as consequências ruins do que acontecia quando ele obedecia. Não era culpa de Deus, ele tinha isso muito claro. Ele sabia que era uma resistência das trevas, né? Que a mesma resistência que Jesus sofreu, né? A ponto de os seus, né, quererem matá-lo, crucificá-lo. Então, essa resistência não vinha de Deus. Por isso, Paulo, mesmo depois de ser chicoteado e preso, podia cantar e louvar a Deus, porque ele sabia que ele estava realizando o propósito dele em Deus, que tudo aquilo que estava acontecendo não era culpa de Deus, era uma resistência das trevas, mas que a vida dele estava guardada em Deus e nada podia roubar mais a sua vida. Ele já era um ser
eterno, um ser que já tinha tocado a eternidade, né? Porque a eternidade, a vida eterna é conhecer a Cristo. Então, de alguma forma, ele sabia já que ele não poderia morrer mais eternamente, que nada poderia roubar o lugar dele em Cristo. Então, todas essas resistências, todo o mal que acontecia, né, à medida que ele avançava na vontade de Deus, tudo isso ele não culpava Deus dessas coisas, entende? E até quando Deus não fez o que ele quis, né, que era tirar o espinho na carne, e Deus falou: minha graça te basta. Ele não via isso de uma forma negativa. Ele fala que o poder de Deus se fortalece na fraqueza dele, né? Então, tudo que acontecia com ele não desmentia essas duas verdades, que Deus é amor e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque Paulo o conhecia, né? Então essa é a diferença, tá? Agora, nós não, né? Qualquer coisinha que acontece com a gente, então a gente já está cuspindo marimbondo contra Deus, né? Se a gente sai e fura o nosso pneu, a gente já está: Deus, o Senhor não cuida de mim, o Senhor não vê o que está acontecendo, né? Todo esse drama que a gente faz, né? Toda essa criancice, né, que a gente tem em relação a Deus, mas tudo isso é porque nós não o conhecemos de verdade, tá? Quanto mais a gente o conhece, mas veremos que essas duas coisas são verdade. A vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E ele é amor, tudo que ele faz é baseado em amor. Amém, igreja? Então, por isso a cosmovisão, ou minha interpretação de Deus é muito, 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 muito importante. Então, vamos lá. Cosmovisão. Então, todos nós temos um modelo de ordem. Todos nós tentamos entender como as coisas estão organizadas, tá? Ordenadas. Então, um modelo que descreve como as coisas estão organizadas, ordenadas e como as coisas funcionam. Tá? Todos nós tentamos entender essas coisas. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. Então, como essa ordem atua em nosso coração? Então, essa ordem, ela vai ser o nosso fundamento, o nosso piso. Quando eu não entendo as regras do jogo, né, é um sentimento, é um desconforto muito grande. Tá? Então, sempre a gente vai estar tentando entender como as coisas funcionam. Tá? Qual é o problema disso? Às vezes a gente quer colocar a realidade dentro das nossas regras, mas a gente tem que aprender que existe a realidade, né? E eu tenho que adaptar as minhas regras à realidade, tá bom? Então, a realidade tem que falar muito mais alto do que minha própria cosmovisão ou o meu próprio modelo de ordem. Então, querer entender as regras não tá mal, né? Inclusive, a gente tem que tentar mesmo fazer isso, conhecer a verdade sobre as coisas, sobre como as coisas são ordenadas. Mas eu tenho que entender que minha forma não vai definir a realidade. É a realidade que deve definir a minha forma de interpretar, tá? Isso é um... Rapaz, tem muita gente que não entende isso. Então, vamos lá. Essa ordem, essa forma de ver as coisas é que vai legitimar ou não as coisas, né? Vai dizer, isso é legítimo, isso não é legítimo, ou é verdadeiro ou não é verdadeiro ou falso. Então, vai estabelecer também os critérios de julgamento, tá? De justo e injusto, né? Então, a forma que eu interpreto as coisas. Isso é justo, isso não é justo, tá? Então,
a ordem, a cosmovisão vão ser minhas lentes, tá? Vai ser através dela que eu vou ler o mundo, que eu vou ler as coisas, tá bom? Por isso ela é tão importante. Então, também a ordem, ela nos traz uma representação existencial. Eu não vou falar disso, mas a forma que eu interpreto as coisas também vai me trazer uma razão existencial, tá bom? Essa parte aqui eu tirei de uma aula do Olavo de Carvalho, a aula número 6, tá? Mas também é a última aula de um curso avulso que ele fez e está no site, você pode comprar, seminariodefilosofia.org, do Eric Voegelin, tá? É a obra dele, tá? É a última aula, então ele fala das civilizações e das ordens. Tá? É muito legal, e daí que eu reestruturei essa aula, a partir dessa aula, é a aula número 6 do Seminário de Filosofia. Tá? Então, mas eu não vou entrar em detalhes. Mas é assim, ó. Dentro da ordem, então ele destaca algumas ordens, mas eu queria destacar duas, o que ele chama de ordem cósmica e a ordem supracósmica, tá? Então, a ordem cósmica era como as civilizações antigas se ordenavam, né? Então, elas tinham muito, assim, elas viviam ordenadas desde fora. Então, elas tentavam interpretar, vamos colocar assim, a natureza, a criação, as estrelas, os planetas. Então, elas tinham essa interpretação da natureza e elas se ordenavam através da leitura que elas faziam dessas coisas, tá? Da criação, né, da natureza, das estrelas, dos planetas, alinhamento dos planetas, né? E também das formas que os antigos deuses se manifestavam para essas civilizações, né? Então, eles tinham, né, estabeleciam rituais, estabeleciam festas, estabeleciam uma série de coisas para obter o favor dos deuses, né? Para estabelecer essa ordem, né? E poder seguir, né, a sua vida, tá bom? E tem uma hora que ele fala que existe um salto ou uma evolução na ordem. Então, passa da ordem cósmica para a ordem supracósmica. Quando que essa evolução chega? Quando vem as leis de Deus para Moisés, tá? Então, o que muda? Então, antes a ordem vinha de fora da natureza para e como que a sociedade era ordenada de fora para dentro. Com a ordem supracósmica, então agora era assim: a ordem via a um indivíduo que era o profeta se ordenava a ele mesmo, se organizava, né? E daí ele ordenava o resto, tá? Então ele fala que a partir de uma sociedade supracósmica existe um salto para dentro do homem, tá? Então agora o homem é como assim, que ele passa a ser mais ouvido ou ser direcionado ou ordenado por algo de dentro dele, tá? Seria uma ordem, talvez aí não é ainda assim, mas uma ordem de consciência, tá? Então, sair de um controle externo para um controle interno, tá? Então, a ordem sempre agora vem de dentro para fora, tá? Então, é assim que ele descreve. Então, o que acontece com a gente hoje, né? Então, nós vivemos no mundo, mas nós não devemos ser guiados pelo mundo, né? Então, nós temos os pés no chão e os olhos deveriam estar em Deus, né? Os olhos no céu. Então, nós estamos na terra com os olhos no céu. Nós somos temos esse privilégio, mas também essa tensão, porque nós vivemos no mundo, mas não obedecemos os princípios do mundo. Beleza? Então vou tentar, vamos lá.
que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar mostrar como essas duas diferenças de ordem funcionam na prática, tá? E como nós, hoje, como igreja, devemos passar do que é o que seria só uma ordem cósmica para uma ordem supracósmica. Tá? Sei que esses termos são meio esquisitos, mas eles explicam bem a prática. Por isso que eu amei essa aula demais, entendeu? Porque ele fala de como o povo se relacionava com Deus, ou a civilização se relacionava como ela vivia, né, na prática, né, e dentro disso como era a relação dela com Deus. E eu vi que é exatamente, ou descreve exatamente as duas realidades que a gente pode viver dentro da igreja, né? Claro, dentro de alguns limites, mas mais ou menos reflete isso, tá bom? Diretamente o que pode ser como ideal da gente como igreja, como corpo de Cristo, ou não, né? E a gente vai estar nessa tensão entre essas duas civilizações, vamos colocar assim, entre essas duas ordens, né? Ou a gente vai cair na ordem cósmica, ou a gente vai conseguir ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e nos manter ou aprender a estar nessa ordem supracósmica, né? Que vai além da realidade, tá? Ou visível, além da leitura que a gente faz das circunstâncias propriamente dita, tá bom? Ou da natureza. Ai, meu Deus! Mais ou menos isso. Vamos lá.